Profétias, capítulo de número 11. O pacto é violado. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouvi as palavras deste concerto e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e fazei conforme tudo que vos mando. E vós me sereis a mim por povo, e eu serei a vós por Deus. Vamos entender aqui, para não alongar muito. A questão é que esse capítulo 11 apresenta o discurso em forma de prosa. É uma conversação e apresenta diretamente a influência de Deuteronômio e justamente as exigências do concerto, a desobediência e as consequências dessa desobediência, que no caso era a maldição da lei. Por isso que aqui no 3 diz: maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto. Então aqui o Jeremias, através de uma prosa, uma conversação, e essa conversação exemplifica Deus falando com o seu povo, ele vai apresentar que justamente a teimosia, a obstinação de Israel trouxe todo esse desespero, essa afronta, este período ruim. Porque não era nada mais, nada menos do que a maldição da lei se cumprindo pela violação do pacto. Versículo 5 diz: para que confirme o juramento que fiz a vossos pais de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. Ou seja, Deus passando para Jeremias que ele deveria transmitir essa conversação para o povo de Judá, no caso aqui, que é o povo de Deus. E disse-me o Senhor: apregou a todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras deste concerto e cumpri-as, né? Porque deveras protestei a vossos pais, quer dizer, anunciei, no dia em que os tirei da terra do Egito, até ao dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Ele quer dizer, durante todo esse tempo eu tenho alertado, falado, e através dos ministérios dos profetas, né? E eles não estavam nem aí. 8. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito de seu coração malvado. Isso quer dizer, Deus alertava, mas eles sempre andando de acordo com a sua vontade. Pelo que trouxe sobre eles todas as palavras deste concerto que lhes mandei, que cumprissem, mas não cumpriram. Disse-me mais o Senhor: uma conjuração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Conjuração quer dizer um juramento. Tomaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após deuses estranhos para os servir, a casa de Israel e a casa de Judá, que é o reino do norte e o reino do sul. Quebrantaram o meu concerto que tinham feito com seus pais. Então vejam, ele coloca como que eles tendo grandemente ferido essa aliança. E quando fala aliança de seus pais, é a aliança do Sinai, aliança feita com Moisés lá no Êxodo 24, né? Ali Deus, ele confirmou a aliança que era feita com Israel. Ele prolongou essa aliança quando dividiu-se os reinos. Ele também manteve a sua aliança, mas sempre o povo cada vez mais obstinado e desviando-se da vontade dele, de forma que, assim como os primeiros pais na verdade pecaram, e os primeiros pais se reporta ao período anterior, você tem períodos marcantes como após a saída do Egito, como o período dos juízes de grande apostasia, ou seja, eles pecaram no passado como símbolo de alerta para o futuro, mas eles entraram na mesma transgressão. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém e clamarão aos deuses a que eles queimaram incenso. Eles, porém, de nenhuma sorte
os livrarão no tempo do seu mal. Ou seja, eles clamariam a Deus e clamaram, mas Deus não ouviria. Tipo o seguinte: vocês não confiaram nesses deuses? Então vão até eles e peçam socorro a eles, para ver se eles podem livrar. Porque, segundo o número das tuas cidades, foram os teus deuses, ó Judá. Tipo assim, muitas cidades, muitos deuses, muita idolatria. E, segundo o número das ruas de Jerusalém, levantaste altares em impudência, altares para queimares incenso a Baal, ou seja, o culto idolátrico, a idolatria. 14. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor nem oração. Então, o Jeremias, na verdade, ele começa a se compadecer do povo. Essas são as chamadas confissões de Jeremias. Ele começa a sofrer e Deus já está alertando para ele, antes que ele comece a clamar. Fala assim: não adianta orar nem clamar por esse povo, porque eu não ouvirei o seu clamor, porque não os ouvirei aqui no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Então, na verdade, a prática do mal traz más consequências. E mesmo clamando a Deus, as expiações devidas devem acontecer. 15. Que tem o meu amado que fazer na minha casa, visto como muitos nela cometem grande abominação. O meu amado aqui é Deus. É Deus, e ele diz o que ele tem que fazer na casa. Essa casa aqui é o templo. Visto que aqueles que adoram no templo cometem abominações, ó, e as carnes santas se desviaram de ti, quando tu fazes mal, então andas saltando de prazer. Então está dizendo o seguinte: o meu povo tem que ser punido, porque ele já me deixou há muito tempo, e eles não praticam o mal, ou melhor, o bem, só praticam o mal. Então eu não vou ouvir jamais o clamor, a súplica desse povo. Quando eles fazem o mal, eles andam saltando, tipo assim, eles gostam da maldade, da perversidade, ó. Denominou-te o Senhor Oliveira Verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela, e se quebraram os seus ramos. Claro, quando fala oliveira verde, é o símbolo do povo de Deus, que foi plantado naquela terra como uma oliveira, uma árvore boa para produzir coisas boas. Mas como eles fracassaram, aqui diz que essa oliveira verde agora foi quebrantada. E os seus ramos, quer dizer, os seus galhos, isso exemplifica o povo que vai para o cativeiro, padecerá. Porque o Senhor dos Exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesmos fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Então a grande verdade é, Deus plantou naquela terra quando entrou com Josué na terra prometida, correto? Mas ele está arrancando justamente nessa hora do cativeiro. A hora do cativeiro é a hora que ele arranca a árvore pela raiz e lança para bem longe, para longe da terra deles. Então a árvore que era para produzir a azeitona, né? E a azeitona o azeite simboliza unção, presença de Deus, e estava produzindo o oposto. Então ele arranca essa árvore e joga fora. E a partir do 18, muda o tema aqui, na minha Bíblia pelo menos, fala conspiração contra Jeremias. O que é isso? Nas confissões de Jeremias, você percebe que são várias, as chamadas confissões de Jeremias, você encontra várias partes como uma literatura profética, de súplicas, de diálogos, de lamentações. Então esse grupo de lamentações de Jeremias são chamadas de confissões de Jeremias. Então Jeremias de vez em quando dava uma crise nele e ele começava a falar a respeito do que ele estava padecendo. No caso aqui, a partir do 18, nós entendemos que ele estava sendo alvo de tramas malignas do seu próprio povo, dos seus próprios irmãos, que eram os habitantes de Anatote, que eram da linhagem sacerdotal. 18 diz assim, ó: e o Senhor me fez saber, e eu soube, então me fizeste ver as suas ações, quer dizer, ações dos outros em relação a ele. E eu era como um manso cordeiro, que levam a matança. Tipo, você estava de bobeira, não estava nem percebendo. Porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-lo da terra dos viventes.
e não haja mais memória do seu nome. Então Deus revelou a Jeremias que havia uma conspiração contra ele, no sentido de matá-lo. Tirar a árvore aqui com o fruto é matar Jeremias e tirar ele de por quê? Ele estava botando a boca no trombone, falando muito contra o sistema, né? Contra os sacerdotes, contra os reis, contra os profetas. Isso gerava uma crise que abalava os sacerdotes. E como ele era sacerdote da cidade de Anatote, ele era da linha sacerdotal, isso fazia com que os próprios parentes dele conspirassem para tentar tirar ele de linha, porque isso atrapalhava o fornecimento dos recursos para os sacerdotes de Anatote. Veja no 20, ó. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz que prova os pensamentos e o coração, quer dizer, interior profundamente. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte. Quer dizer, Deus está respondendo para ele: ô Jeremias, os anatotitas lá, os teus parentes que querem te matar, veja bem, ele disse assim: não profetize no nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Então era ameaça, tipo, você não deve profetizar no nome do Senhor, porque senão nós te mataremos. Aí 22, sim, assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, e os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. Ele está dizendo, olha, a punição para eles será a invasão, a morte, e quem ficar vivo vai padecer de fome. Automaticamente vinham as enfermidades e morria de más enfermidades. 23, e não haverá deles um resto, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote, no ano da sua visitação. Então a questão toda é que a casa de Anatote, e você entende que os anatotitas eram parentes de Jeremias, e eles estavam conspirando contra Jeremias, e nós devemos entender o seguinte: na época da reforma religiosa de Josias, o Jeremias, ele atravessou um período bom. Por quê? Pelo fato do Josias ser um homem de Deus, um reformador, empreendeu a grande reforma religiosa no Reino do Sul, inclusive indo até as regiões do Norte. O Jeremias, na época de Josias, se deu bem, mas após os outros, aí ele começou a sofrer muitas represálias. Então a questão é, conforme o tempo passava, os anatotitas queriam matá-lo. Então esse culto, que era centralizado no templo, gerava recursos para os sacerdotes dos santuários locais. No caso aqui, eram os altos de Anatote. E os altos de Anatote também eram transgressões contra o Senhor. Então, se parasse de fornecer esse dinheiro para os anatotitas, automaticamente eles ficariam na miséria. Então, por motivos políticos, o que eles queriam? Eles queriam matar Jeremias, calar a boca dele, porque era uma pressão psicológica. Tipo, os profetas e o rei, né, e a realeza diziam, cala a boca desse cara porque ele é daí. Se você não cala a boca dele, o recurso para. Então, na verdade, eles estavam dizendo, vamos matar o Jeremias, que automaticamente aí o problema acaba e nós ficamos tranquilos. Só que Deus mandou dizer, vai morrer todo mundo e eles vão sofrer severo juízo. Assim como foi com a casa de Eli lá atrás, assim também aconteceu com os anatotitas. E o Jeremias, que estava ali já entrando no pânico, você percebeu por que esses blocos assim são chamados de confissões de Jeremias, e também ele é o profeta chorão, aquele monte de coisa, porque ele enfrentava uma das missões mais árduas, que era falar verdades e não ver reconhecimento algum. Por isso que ele sofreu bastante. Este foi Jeremias, capítulo de número 11.